Oi, hoje eu venho falar com vocês sobre números, mas aí vocês devem estar pensando, o que que essa louca vem falar de números? Ela não é de letras? É, eu sou de letras, mas eu sei números também, porque nas letras a gente usa muitos números, inclusive os números, alguns deles são letras, né? Já vou explicar para vocês. Eu tenho aqui o meu roteiro para falar, deixa eu ver, hífen, não, hífen é um assunto para outro óculos, lentes, frontline, passaporte, isso aqui é outra lista, outra lista. Números romanos, era isso que eu tenho que falar com vocês. Números romanos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque ele estava na minha lista de prioridades, porque eu estava dando uma prova outro dia e um aluno levantou a mão dizendo, professora, tem aqui umas letras meio esquisitas na prova. Era uma prova de espanhol, mas o aluno não estava entendendo, tá tendo um certo tremor aqui porque é o gato que está tremendo as bases. Aí o aluno, como eu dizia, não entendeu o que tinha na prova. A professora tem umas letras meio estranhas aqui, perdidas. E aí eu fui lá, não eram letras, eram números. Porque os números, eu divido a prova com números, como minhas provas têm muitos itens e subitens, eu vou dividindo usando números romanos e números arábicos, né? E aí eu descobri, meu Jesus, misericórdia, que algumas pessoas não sabem o que são os números romanos, não sabem nem o que são, não sabem utilizá-los, não sabem lê-los, interpretá-los e menos ainda utilizá-los, que dirá utilizá-los, né? Aí naquele dia eu coloquei na minha lista de prioridades os números, um vídeo sobre os números romanos, um vídeo bem simplesinho, porque tá cheio de vídeo por aí no YouTube sobre essas coisas, e tem matemáticos muito mais gabaritados que eu, que não sou uma matemática, que falam de números, né? Então vamos aos números romanos. O que são os números romanos? Antigamente, não tão antigamente assim, no meu tempo de jovem, nós usávamos muitos números romanos, porque, por exemplo, os relógios, eles eram analógicos como o meu, porque este relógio aqui, ele é analógico. Viram, né? Analógico. O que que é um relógio analógico? Que tem os numerinhos, que tem as agulhas, não, como é que se chama? Os ponteiros que vão rodando. Hoje em dia, os relógios são todos digitais, aparece lá o número e, diga-se de passagem, já que o vídeo é de números, números árabes, né? Os algarismos arábicos. O que que são os arábicos? Já vou explicar porque era número romano, misturou com arábico, né? Aí certamente vocês estão se perguntando por que eu tô com chapéu de pirata. Não sei, porque eu tive vontade de ficar para cada vídeo eu ponho uma fantasia diferente. Bem, voltando, que em algum momento a humanidade sentiu necessidade de traduzir em números as suas contas, as suas possessões, as idades que tinham, ou até mesmo tempo. Enfim, em algum momento o ser humano achou por bem que deveria, por exemplo, inventar a linguagem, né? Entre aspas. Em algum momento também o ser humano achou por bem que deveria representar de alguma maneira, simbolizar de alguma maneira as suas possessões, etc, etc. E aí inventaram-se os números, né? Os números romanos, que a gente chama de números romanos, ou algarismos romanos, eles foram inventados, como o nome já diz, na Roma antiga. Aí vocês me perguntarão, Roma antiga, porque tem a Roma moderna, que é a capital, aliás, da Itália, né? Mas a Roma antiga foi onde, digamos, se desenvolveu a civilização romana, que era um povo de conquistadores, mas enfim, agora eu não vou ficar contando a história. A Roma antiga, ela situa-se mais ou menos lá onde se situa hoje, só que no tempo ela se situa no século 8 antes de Cristo. E por falar em século, o que seria século 8 antes de Cristo, né? Porque Cristo, teoricamente, nasceu no ano 1. Demarcaram, assim, achou-se por bem demarcar que o ano 1 era o nascimento de Cristo. Então, por exemplo, nós estamos no ano 2018 depois de Cristo. Então, imagina você assim, um divisor de águas. O ano 1 foi o nascimento de Cristo, antes disso é antes de Cristo. Se é século 8 antes de Cristo, imagina, a gente está no século 21 depois de Cristo. 8 para trás ainda, 8 para trás do ano 1. Então foi lá nessa época mais ou menos que se inventaram os números romanos.
E como foi na Roma antiga, por isso eles se chamam números romanos. Como é que são os números romanos? Eles são letras, daí o meu aluno ter confundido os números romanos com letras. E basicamente, olha que como eles eram inteligentes, né? Basicamente, são 7 letras. Todos os números se representam por 7 letras. Eu vou aqui desenhar para vocês, porque são para desenhos, né? Aliás, letras e números são desenhos. Esse aqui é o número 1, número 1 em romanos. Todo mundo já viu isso aqui, certamente. Aí o seguinte é o 5. Estão vendo aqui? O 5 em romanos. Aí eu li em algum lugar que eu não achei agora a fonte para citar, que o 5, assim, ó, 5, tá vendo? 5 dedos. A mão aberta, ela parece que representa um V, uma letra V. E aí é o 5 que representa. Do 5 nós vamos pro 10. 10 em romanos é um X. Por quê? O 10 seria assim, ó, 5 para baixo, 5 para cima, né? Uma mão para baixo, uma para cima. O 10 em romanos, estão vendo? Assim, um V para baixo, um V para cima. O 10 em romanos. Que mais? O 1, o 5, o 10. Aí em seguida nós temos o L, a letra L, que representa o número 50. Estão vendo aqui, né? L, que é o número 50. Em seguida o C, que provavelmente todo mundo vai descobrir que o C é o número 100. E depois a letra D, Dzinho, que em números romanos significa 500. E finalmente M, que representa 1000. E por aí vão se fazendo as combinações. Então, por exemplo, todo mundo já viu assim, como é que é o 3? O 1 é o pauzinho, né? A gente decorava quando era criança assim, o pauzinho é o 1. 1, 2, 3, o 3, o 2 é 1, são 2 pauzinhos, o 3 são 3 pauzinhos, mas aí o 4 não são 4 pauzinhos. Aí a partir do 4 você põe o 5, que é o V, e um pauzinho para trás para representar uma diminuição. Então, esse aqui, tá vendo? É o 4. Esse seria o 5. Põe um pauzinho para trás, estou representando 5 menos 1, que é 4, tá? Se eu quero representar 6, é o contrário, porque se eu ponho pro lado direito, eu estou somando. Então, 6 é o V, que é o 5, mais um pauzinho, que representa o 1, fica 6. E assim por diante. Bem, eu fiquei pasma quando eu descobri que as pessoas não sabiam que eram os números romanos, né? Porque não era só esse aluno, não. Aí eu fui descobrindo que várias outras pessoas desconheciam os números romanos. Por quê? Se a gente prestar atenção, os séculos, para que a gente usa números romanos? Para os séculos, fala século 20. Ninguém escreve, eu espero que ninguém escreva, né? Século 20 assim, século 20, nem com essa letra feia. A gente representa século 20 assim, ó. XX, 10 mais 10, 20. Os séculos são representados assim. Por exemplo, agora nós estamos nem no século 20, é século 21. XX, pauzinho. Porque para a direita eu estou acrescentando um. Século 21. E para que mais a gente usa os números romanos? Em alguns relógios, né? Eu, como adoro relógio analógico, a gente ainda tem alguns numerozinhos representados com os números romanos. Para século, como eu disse. Para capítulos de livros, por exemplo. Para papas, o Papa Pio I, Pio II, Pio III, Pio sei lá o quê, porque eu de Papa não entendo muito. Para cenas de teatro, para as edições das Olimpíadas, né? Das várias Olimpíadas. Também a gente usa os romanos, os números romanos. Portanto, nós usamos muito. E, por exemplo, nas minhas provas de português ou de espanhol, também tem números romanos, porque eu subdivido. Então, questão número 1, vou aqui mostrar para vocês. Questão número 1, por exemplo, eu ponho assim, assinale a resposta correta. Aí eu vou colocar um que é o subitem do 1. Aí vai ficar A, B, C. Aí eu uso as letras para subdividir. Então, o 1 é a questão geral, aí 1 em algarismos arábicos é a subquestão. Então, eu uso nas minhas provas e se usam os números romanos em muitos outros lugares. Bem, e os outros números, então, que a gente usa mais todos os dias e com os quais nós temos mais familiaridade? Esses chamam-se algarismos arábicos, porque algarismo, aliás, abrindo parênteses, a palavra algarismo vem do nome de um matemático e astrônomo árabe, que agora eu não vou repetir aqui porque meu árabe não é bom,
mas é um astrônomo e um matemático árabe que viveu entre 780 e 850, o ano 780 e 850. Ó, eu nasci em 1966. Em 780 não tinha nem projeto de eu ainda, né? Enfim, mas os algarismos arábicos, que a gente chama de arábicos, são esses que a gente usa todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 9, 10, 11, etc. Esses daqui, né? O meu é feiozinho. 2, por exemplo, são 2 pauzinhos, etc. Esses são os números ou algarismos arábicos, porque algarismo e número são sinônimos, tá? É que é mais chique de falar algarismo. E dizem que, porque isso vocês também podem encontrar lá pela internet da vida, que eles foram inventados pelos persas e árabes lá na Índia, porque a Índia é o berço de muitas invenções e muitas coisas. Bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre os algarismos e os números romanos. Então, por favor, resgatem aí os números romanos, porque outro lugar onde a gente vê é em anos, a representação dos anos em filmes. Tem muitos filmes que você está assistindo lá o filme, aí vem os créditos, né? Termina, aí vão passando os créditos do filme e lá embaixo vem o ano escrito em algarismos romanos. Aí só para terminar, vamos supor assim, se eu fosse representar o ano em que nós estamos, 2000, lembram que eu falei que M é 1000? Então, um M é 1000. Aí então, como é 2000, colocaria MM. MM não é o chocolate de comer. Aí já é 2000. Aí 17, como que é o 17? 10 é lembra, o X é o 10. Então aqui eu tenho 2010, mas aí falta o 7. O V é o 5. 5. Aí aqui ficou 2015. E para terminar eu acrescento 2 pauzinhos e aí vai ficar o ano de 2017. Ai, burra, mas nós estamos em 2018. Psh, é só por mais um pauzinho aqui. 18. 2018. Se eu fizesse um filme, né, eu terminaria assim, porque eu acho os números romanos super chiques e tem a ver com a nossa cultura, a origem, né, nossas origens. Recomendo a vocês que estudem matemática, que matemática é bom também, muito bom na hora de você fazer as contas das provas, por exemplo. Tem sempre alunos que vêm me questionar, professora, mas as contas não estão certas da minha prova, da pontuação da minha prova, das questões, e sempre estão certas, porque eu sou de letras, mas também entendo de números. Assistam outros vídeos por aí que não são os meus, e também podem ler esse livrinho aqui, Frações e Números Decimais, que é um livro muito bom que eu comprei para o meu filho em 2004, que está escrito em números romanos, aliás, arábicos. Até a próxima.